Boa noite, gente. Vamos lá. Hoje, bom, pessoal, essa semana eu tô testando os horários para ver quais os horários que o pessoal gosta mais. A gente fez um pouquinho antes, mas eu acho que talvez esse horário mais tarde funcione melhor, porque o pessoal trabalha, né? Então, para conversar um pouco sobre o nosso fazer no acompanhamento terapêutico, depois que vocês chegam em casa, eu acho que pode ser um bom momento, assim, uma boa coisa. Então, hoje a gente vai falar de manejo de situação de crise. Como que o AT faz esse manejo? Como é que é o trabalho do acompanhamento terapêutico na crise? O que que se pode fazer? Primeiro, né, pessoal, vamos falar um pouquinho do que vem a ser uma crise. Porque a crise, ela é, muito embora tenha em cada transtorno psiquiátrico, digamos assim, estabelecido nos manuais, nós temos assim um potencial aí em cada possibilidade de sofrimento de que ocorra uma crise, né? Então nós temos diversos tipos de crise, não é? Às vezes as pessoas pensam que a crise é sim, só fulano está em crise apenas quando, sei lá, surtou, né? Quando tem uma fuga da realidade. E, na verdade, a crise, ela é uma dimensão subjetiva, né? A gente, é quando o sujeito ali, ele tá namorando o sofrimento, a insanidade, digamos assim. Então, a crise, ela se estabelece a depender de cada pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa com um transtorno depressivo, ela entra em crise no momento em que ela tem aí um processo depressivo muito, num processo dos sintomas muito anedônicos, né? Ela perde uma dimensão do prazer, da vontade, do desejo. Então a ideia é que a gente entenda mesmo o que vem a ser a crise em cada sofrimento. Então, por exemplo, no caso de um transtorno de esquizofrenia, a gente tem que compreender que a crise pode vir num processo de desorganização, de um processo de psicomotor muito exacerbado. Essa pessoa pode começar a delirar, essa pessoa pode começar a ter muitas alucinações, mas não é só isso. Por exemplo, num quadro de bipolaridade, nós temos assim diversas possibilidades de crise. Então, por exemplo, eu tenho acompanhados que sofrem com transtorno de bipolaridade e que o quadro de mania são completamente diferentes. Então, a crise para essas pessoas, ela se dá de uma maneira muito individualizada, muito subjetiva. Para uma pessoa que tem um transtorno de transtorno borderline, por exemplo, transtorno de personalidade, a crise pode ser um completo embotamento. Essa pessoa não quer fazer contato com outras pessoas, não quer fazer o que ela fazia antes, como trabalhar, ou ela entra num processo de irritabilidade muito intenso com as pessoas que ela trabalha, por exemplo. Então, na bipolaridade, essa pessoa pode comprar excessivamente, essa pessoa pode vender as suas coisas, doar excessivamente. Eu cresci com uma história de uma pessoa que fazia doações excessivas. Ela, quando entrava em crise, ela doava tudo que ela tinha, assim. E hoje eu entendo isso como crise, mas na época eu ficava, nossa, que pessoa boa, enfim. Mas, enfim, isso causava um transtorno para a vida dessa pessoa, impactava a vida dos filhos também, porque ela doava todas as suas coisas. Então, primeiro assim, que você precisa identificar, saber
o que pode vir a ser uma crise para cada pessoa. E depois disso, de compreender isso, a gente entende, sabendo do processo de psicopatologia, entendendo quais são os transtornos psíquicos, mesmo, gente, mesmo que você não seja da área de psicologia, isso é muito possível de aprender, de perceber, porque, principalmente quando se faz um curso. Aqui nós temos uma formação, por exemplo, em acompanhamento terapêutico, em que todos os nossos alunos, eles sabem dos transtornos de psicopatologia, eles vão aprender farmacologia. Então, primeiro a gente discute o que vem a ser essa forma de existir do sujeito, e depois a gente passa a pensar nas intervenções. Então, quando uma pessoa está ali namorando, né? Como diz o Renato Russo, eu até tinha separado aqui, não sei se eu vou achar agora. Assim, conseguir meu equilíbrio cortejando a insanidade. Então, quando essa pessoa está cortejando ali a insanidade, significa que ela está em busca de um equilíbrio, porque às vezes a realidade é insuportável. Então, nós precisamos entender que a crise, ela faz sentido na vida desse sujeito. A crise não é assim aleatória. O que faz uma pessoa sofrer agora, nos anos 40, não tínhamos essa possibilidade, por exemplo, quando se trata das questões de tecnologia. Então nós precisamos entender as dimensões sociais, onde que essa pessoa está inserida, qual é o contexto, para compreender o que vem a ser a crise. E aí, dito isso, para manejar uma crise, o AT, ele vai precisar, inicialmente, fazer um planejamento prévio da crise, gente. Então, o AT precisa entender que o seu projeto ali, junto com o seu acompanhado, deve ser de prevenção. E como que se faz? A gente usa uma ferramenta muito interessante no acompanhamento terapêutico para prevenção de crise e para o momento da crise, que é o plano de ação, ou o cartão SOS, ou o cartão de crise. É o que a gente às vezes, enfim, a gente chama desses nomes, mas pode ser qualquer um deles. Vocês vão encontrar na literatura todas essas nomenclaturas. Então, o AT, ele, para manejar uma crise, ele precisa fazer um planejamento prévio dessa crise, quando ele está em acompanhamento. Como? Fazendo uma escuta desse sujeito quando ele não está no momento de extremo sofrimento, para que ele te diga nos planos de ação da crise. Isso pode ser um cartãozinho em que ele vai guardar depois, mas ele vai dizer como que ele gostaria de ser tratado no momento da crise. Ele vai dizer para você vai construir com o seu acompanhado como que ele gostaria de ser, como que ele gostaria de manejar, de fazer a ingestão da medicação, deitado, sentado, se ele gostaria de ir para uma clínica específica, quem ele gostaria que fizesse esse cuidado com ele, estivesse com ele nesse momento, porque às vezes no momento de crise tem pessoas que potencializam a própria crise. A crise é potencializada quando ele tem contato com uma pessoa que causa um sofrimento, quando ele projeta algumas questões nessa pessoa, e aí fica difícil, né, daquele momento ele se organizar. Então, se isso está pré-estabelecido e vocês têm isso anotado, no momento que essa pessoa começa de repente a comprar, gastar todos os seus cartões, você sabe, por exemplo, quem é o gerente do banco. Vocês podem, no plano de ação, olha, quando eu estou em crise, é muito interessante, gente, essa pessoa ela pode te dar informações preciosas sobre ela mesma. Ela sabe como é a crise. Quando eu estou em crise, eu costumo gastar muito. Eu pego todos os meus cartões, eu estouro todos os meus cartões. Então, você pode procurar o meu gerente do banco X. Ou eu vou deixar, tem uma pessoa na minha família ou um amigo que sabe o nome, a senha do meu banco, dos meus aplicativos, para que vocês façam o bloqueio, para que depois eu não tenha tanto prejuízo. Então,
isso vai depender. Não adianta a gente pensar que a crise ela só é contida na hora, amarrando, fazendo contenção física e levando para uma clínica psiquiátrica, pessoal. A crise ela envolve progressos, né? O manejo da crise envolve conhecer esse paciente antes, buscar pessoas que conheçam essa pessoa no momento anterior a essa crise e pedir ajuda. Então, se você está fazendo o acompanhamento de uma pessoa agora, eu te pergunto, você já fez o seu cartão de crise com ele? Você já fez o plano de ação? Nós temos aqui modelos, existem muitas literaturas sobre o cartão de crise, sobre o planejamento, né, prévio da crise, para que vocês consigam, no momento que isso acontecer, não provocar mais sofrimento, porque às vezes essa pessoa está num momento tão intenso, de tanta dificuldade, de tanto sofrimento mesmo, que ela fica agressiva, ela pode não te reconhecer enquanto uma pessoa que ajuda, e você vai ter que buscar as estratégias estabelecidas ali no planejamento, no cartão de crise. Então façam um cartão SOS para que essa pessoa leve na bolsa, para que tenha uma segunda via, né? Uma cópia com uma pessoa querida, uma pessoa que ela confie, e até com você mesmo a ter. Você pode ter uma cópia desse cartão de crise. Esse cartão ele precisa ter as medicações, ele precisa conter tudo aquilo que o acompanhado te informa sobre o momento que ele sabe que é a crise, sobre tudo que ele entende que vai passar no momento que ele estiver um pouco fora da realidade, quando ele estiver num sofrimento muito intenso, tá? Então, se vocês tiverem alguma pergunta aí sobre o cartão de crise, sobre o plano de ação, me perguntem, porque esse, pra mim, é o primeiro passo quando a gente fala de contenção, eu não gosto da palavra contenção, eu gosto de pensar em planejamento de crise, porque se você é chamado a cuidar de uma pessoa que sofre com depressão, que sofre com ansiedade, que sofre com quadro de esquizofrenia, com um transtorno de personalidade ou transtorno do espectro autista, vão existir momentos mais intensos, momentos mais difíceis e que você precisa planejar a sua atuação. Não adianta esperar as coisas acontecerem e daqui a pouco alguém te pergunta, mas qual é a medicação que ele usa? Para onde que ele vai? Isso já aconteceu antes? Quantas vezes? E você não saber. Entende, AT? Então, você que já é AT ou então que está começando aí nesse processo para ser um acompanhante terapêutico, você vai conseguir muito facilmente fazer um manejo de crise muito melhor no ato quando você fez um planejamento prévio dessa crise, quando você entende quais foram os outros momentos de crise. Claro que é muito raro você entrar para um acompanhamento terapêutico que não tenha tido uma história pregressa psicopatológica do sofrimento dessa pessoa, entende? Então é importante que você saiba disso, pactue com essa pessoa o que vocês vão fazer no momento em que ela estiver em crise. Eu passei por muitas situações, gente, em que meus pacientes, pessoas acompanhadas, já chegaram a ser internados em hospitais psiquiátricos, em que eu fui visitar, e eu era muito jovem, eu fui visitar e a pessoa estava lá amarrada, mãos, pernas nuas, pessoas sem roupa, sem dignidade alguma, e eu ali sem saber o que fazer. Mas hoje, certamente, se isso acontecer, isso não aconteceria com um acompanhado meu, com a pessoa que eu acompanho, porque eu sei exatamente como proceder quando essa pessoa começa a dar sinais de que vai entrar em uma crise, tá? Então, a gente sempre pensa que no momento da crise tem que ter uma escuta muito ativa. Parece bobagem, parece simples, todo mundo fala dessa coisa da escuta ativa, mas na hora do vamos ver mesmo, o acompanhante, o psicólogo, o psiquiatra, às vezes mete os pés pelas mãos, vai lá e pergunta pra ele, nossa, mas vai passar, nossa, mas não é assim, isso não é verdade, isso que você tá falando aí não aconteceu, né? Não para perguntar pra pessoa
que está acontecendo? Como é que eu posso te ajudar? Ela muito provavelmente pode te pedir para ir com ela no shopping fazer compras, se o problema é, se a crise se envolve com excesso de compras. Ela muito provavelmente vai, se houver um trabalho aí de confiança, ela vai te dizer como que está se dando a crise para ela, como que está acontecendo. Então isso se envolve com a sua escuta, em dizer para ela, olha, eu tô aqui, o que que você quer que eu faça junto com você? Eu posso estar junto com você. Gente, não adianta fazer uma negação. Às vezes a crise está se relacionada com o uso abusivo de substâncias. E essa pessoa vai a qualquer custo ir lá comprar a droga. Você não precisa se colocar à disposição para ir com ele, mas você precisa dizer como é que você faz isso. Você precisa ter informações para que você consiga ali, junto com outras pessoas, ajudar, proteger o seu acompanhado. Então não é dizendo, ai, não faz isso. A gente já deparei com acompanhantes que ficavam tentando fazer de tudo para que a pessoa segurar a pessoa para que ela não fizesse, para que ela não fosse comprar a droga, para que ela não fosse gastar dinheiro, com medo às vezes, né, dos pais, com medo de quem contratou. E na verdade, gente, o projeto do acompanhante é estar junto com esse sujeito em todas as circunstâncias. E a escuta ajuda muito, porque esse sujeito, quando ele está em crise, quando ele busca essas saídas, às vezes muito tóxicas para ele mesmo, ele está pedindo socorro e ele precisa de alguém que ele confie. E você pode ser essa pessoa que ele vai confiar. Então, eu sempre indico, escuta ativa. A absorção da realidade é uma técnica, né, que a gente... Como que se faz isso? Muitas pessoas dizem assim, tem que entrar no delírio, tem que entrar na loucura da pessoa. Eu chamo isso, gente, de absorção da realidade. É diferente de você entrar e infantilizar a pessoa e dizer, nossa, é verdade, você agora é a Xuxa, realmente... Não se trata disso, né? Absorção da realidade não se trata de se enfiar no delírio, se enfiar na alucinação da pessoa, infantilizar essa pessoa. Significa você absorver o que tem de importante ali, perguntar como que é para ela escutar essas vozes, perguntar para ela como que é não sentir prazer em absolutamente nada. Dizer que entende essa pessoa, perguntar como que é ser Napoleão, né? Como que é ser o responsável por todas as mazelas do mundo, né? Às vezes essa pessoa ela está num delírio tão intenso, um delírio de referência, que ela acha que tudo que acontece no mundo é responsabilidade dela. Então, você precisa absorver a realidade dessa pessoa, mas de uma maneira respeitosa, dizendo para ela, nossa, me explica, como é que é isso? Como é que é ser responsável por todas essas mazelas? Deve ser uma responsabilidade muito grande. Como é que eu posso te ajudar? Essa pessoa certamente vai te dizer, né, quando você não está fazendo chacota, quando você não está o tempo todo dizendo para ela, mas isso não existe. Nossa, como assim? Você é o rei da cocada preta, você é o responsável por todas as coisas do mundo. E, gente, saibam, a grande maioria dos profissionais, às vezes, cai nessa esparrela de... infantilizar o seu paciente, seu acompanhado. Então você que tem um acompanhado agora, você precisa e que quer começar a fazer um processo de, né, começar no acompanhamento terapêutico, você pode absorver essa realidade sem se aprofundar nessa realidade desse sujeito. Você não precisa infantilizar dizendo, nossa, é mesmo... Você é o Napoleão, entendi, fazendo carinhas para outra pessoa, né, infantilizando o seu acompanhado, como se ele estivesse ali falando uma extrema bobagem. Aquilo faz sentido na vida dele, tem um porquê isso está acontecendo. Então veja, pessoal, absorver a realidade é diferente de infantilizar, de entrar no delírio. É você respeitar o que está acontecendo, como
um medo excessivo de ver gente, né? Uma fobia social. Você entender que às vezes sair na porta não é ridículo e que às vezes o AT precisa se colocar à disposição do ridículo, né? Sair, dar 2 passos para fora pode ser muito importante para o seu acompanhado. Então, isso é a crise dele, e absorver essa crise é diferente de você viver intensamente, viver aquilo que ele está vivendo, é estar junto com ele, né? Uma outra coisa que eu gosto de pensar na crise é que você precisa flexibilizar a organização. Por exemplo, antes a gente fazia diversas coisas, eu fazia X com o meu acompanhado. Não adianta na crise você querer manter o status quo. Quando ele começa a não querer sair excessivamente, quando ele começa a querer sair demais, quando ele começa a querer conversar demais. Então, flexibilizar às vezes o que vocês tinham como uma constância no acompanhamento é importante para você até entender como que está se dando essa crise, para que você tenha informações sobre a crise do seu acompanhado. Então é importante flexibilizar a organização. Você, AT, não precisa ser rígido. Tem alguns ATs que começam a falar, nossa, mas a gente tem que fazer tudo que a gente fazia antes, sair uma vez, a gente não comprar o pão, às vezes tinha uma constância nesse acompanhamento que muda, que não vai ser como vinha sendo no momento da crise. Então, na crise, a gente flexibiliza a organização que estava acontecendo. E aí você vai, mais uma vez, voltar, lançar mão do seu plano de ação, do seu planejamento da crise que você fez lá atrás com o seu acompanhado, e entender o que você precisa fazer a partir daí. Seja intensificar a medicação, buscar outros profissionais, falar com o psiquiatra, falar com o psicólogo dele, chamar uma pessoa de confiança, levar, às vezes, caso ele queira voluntariamente para um espaço de confiança, pode ser às vezes uma clínica, tá? Às vezes a pessoa diz, não, eu gosto de ir para o spa. Então vai depender do que você vai construir com o seu acompanhado. E durante a crise, um outro ponto importantíssimo é sempre tentar fazer acordos e negociações com o seu acompanhado. Nossa, mas na crise é difícil fazer acordos, fazer negociações. Gente, é só isso que pode dar certo com o seu acompanhado, porque você está respeitando aquela pessoa que sofre e vendo ali, mesmo na crise, uma pessoa que pensa, uma pessoa que existe. Então, na crise, essa pessoa vai sim te dizer o que é possível fazer de acordo ali. Então, poxa, não, eu acho que agora eu preciso... Será que agora a gente pode, ao invés de comprar 5 pares de sapato, a gente pode comprar um? Eu saio com você, hoje a gente compra um ao invés de 5. Então, negociar com essa pessoa no momento da crise, se você constrói um vínculo, se você já acompanha esse sujeito e é uma pessoa de referência a ter, você pode fazer essa busca por construir acordos, negociar possibilidades de cuidado com ele. Então, trazer o cartão de crise, mostrar para eles, você lembra que a gente acordou isso? Muito provavelmente ele vai negar esses acordos feitos no início. Às vezes não, mas você tem que tentar trazer o plano de ação para tentar trabalhar com ele. Mas se não for possível discutir as questões do plano de ação, tentar fazer novos acordos com a pessoa. Então, é muito possível com uma pessoa com transtorno bipolar que está numa ansiedade extrema, de repente num processo compulsivo de alimentação, de tentar negociar com ela quantas vezes, o que se vai comprar para ter em casa, de tentar negociar com ela que fazer uma contenção mais domiciliar, de ficar em casa ao invés de ter que ir para um espaço de internação, tentar negociar com ela quem é a pessoa que vai fazer o cuidado. Então, acordos e negociações na crise, eles são possíveis, mas desde que tenha respeito, desde que não seja impositivo
positivo, porque obviamente você vai causar um atrito com essa pessoa que está ali desesperadamente tentando se equilibrar, lançando mão de objetos de prazer, lançando mão de, seja droga, seja compra, seja restrição extrema, né? Então, a possibilidade dessa pessoa ter uma fuga, né, uma certa esquiva de outras pessoas que vão ficar ali tentando impor a elas o que se fazer, é muito comum. Então, o que se pede, o que nós ATs precisamos fazer é acordos e tentar fazer negociações para que essa pessoa que está sofrendo olhe para você e te enxergue como uma pessoa que pode ofertar confiança naquele momento. O mais importante no momento da crise é construir com seu acompanhado um processo de confiança. Se ele tem confiança em você, muito provavelmente ele vai te dar indícios de como como conduzir essa crise. Você vai saber a partir muito mais do que aquela pessoa diz, do que às vezes os outros profissionais, a própria família, né? Então, o acompanhado te diz no momento da crise, quando você olha no olho, quando você tenta fazer uma absorção dessa realidade, o que é importante para ele, o que ele precisa para tentar se equilibrar, para tentar viver melhor. Porque, gente, a crise nada mais é do que um flerte com a sanidade, né? Ele busca ali coisas que às vezes parecem ser extremamente desorganizadoras, mas nada é do que uma busca por uma organização mais atropelada, né? De um jeito que traz sofrimento, tá? Então, eu quero dizer para vocês que todos os dias nós vamos aqui conversar sobre essas possibilidades assim de realização. Tô vendo aqui que se tem alguma pergunta. Possibilidade de manejo no acompanhamento terapêutico. Tem alguma pergunta, pessoal, sobre o manejo de crise? Então, escuta ativa, absorção da realidade, flexibilidade da organização com esse acompanhado e tentativa de fazer acordos e negociações na crise, se é possível. E tudo isso deve ser construído, deve ser feito no momento da crise, mas deve estar presente ali no seu plano de ação, no seu cartão SOS construído com seu acompanhado. E aí você vai ver que no momento da crise vai ser muito mais fácil, você não vai ser pego de surpresa, tá? Então quem aí é AT e já fez, que tá aqui, que já fez um plano de ação, um cartão SOS com seu acompanhado. Tem alguém aqui, gente, que já fez um cartão de crise com seu acompanhado? Depois eu vou trazer aqui para vocês em uma live um modelo do cartão de crise e falar todos os pontos ali para vocês, porque eu acho que pode ser uma live só com cartão de crise, para vocês aprenderem a construir com o acompanhado de vocês. Vocês vão ver que vocês vão ficar muito mais seguros no momento da crise, tá? Então não deixem de fazer um planejamento de crise, um planejamento prévio de crise com o acompanhado e também junto com a família. Tá? Você tem que saber todos os detalhes, tudo que aconteceu já em uma crise pré-existente, para que numa nova crise, ela é sempre nova. A crise ela nunca é igual, mas você já tem elementos para ajudar o seu acompanhado, tá bom? Então, é isso, gente. Você não tem pergunta, vocês não mandaram aqui alguma questão em relação ao manejo, mas eu queria trazer essas dimensões aí sobre o manejo da crise. Mais importante para mim é o processo de construção do cartão de crise, um planejamento prévio, tá? E no momento da crise tem que saber escutar, absorver essa realidade desse sujeito, nada de negação, né, gente? Flexibilizar a organização que vocês já tinham pactuado e também fazer novos acordos e novas negociações, tá? Então, isso é o que você consegue de mais importante no momento em que você está fazendo ali o manejo da crise com o acompanhado,
tá bom? Um beijo pra vocês e qualquer coisa, manda perguntas no direct, a gente tá sempre à disposição aqui, a gente vai ter live toda manhã e toda noite para que vocês saibam cada dia mais um pouquinho sobre o acompanhamento terapêutico, tá bom? Um beijo pra vocês.